Mas diga lá, Jorge, com toda a sua elegância, independentemente de roupa, o que você nos conta, primeiro da classificação do Santinha para a final. Uma classificação a gente pode chamar de histórica, viu, Zé? Primeira vez que o Santa Cruz vai à final da Copa do Nordeste, time que estava desacreditado, né? Mudou o treinador, demitiu o Martelotti aí há 15 dias, assumiu o Milton Mendes, aí o time consegue uma classificação em cima do Ceará, o atual campeão, vai para Fonte Nova precisando vencer, porque empatou o primeiro jogo em 2-2, e com 15 minutos o Grafite, sempre ele, né? Depois que chegou aí desde o ano passado, levou o time de volta à Série A, e deu esse passo importantíssimo. Ele roubou a bola do zagueiro Robson, deu uma sorte tremenda que o Lomba tentou isolar e sobrou para ele. O Grafite fez 1-0, matador. O Bahia continuou pressionando, o Santos também teve algumas chances. O Bahia foi com tudo para cima, perdeu gols incríveis, mas o Santa segurou o resultado importantíssimo, porque não só levou o time à primeira final, como você tira um rival, né, um clássico nordestino. O Bahia, que tinha feito a melhor campanha da primeira fase, estava imbatível, todo mundo apontando como favoritíssimo ao título, e o Santa vai lá na Fonte Nova, consegue um resultado importantíssimo e vai fazer essa final histórica pela primeira vez, o Santa na final do Nordestão. Viu, Isaac? E aí teve um barraco envolvendo o técnico Milton Mendes. Ele acertou uma cabeçada muito feio no auxiliar técnico do Bahia. Muito feio, muito feio. E a confusão depois continuou no vestiário. Perdeu a linha o Milton Mendes. E a gente volta a falar do jogo. O nome do auxiliar é Eduardo Souza. Foi feio, hein, Jorge? Foi feio. E ele no final do jogo, viu, perguntado sobre o lance, ele preferiu, disse que não ia falar, que ia falar só sobre futebol. Melhor que não tivesse feito nada também, né? Que era para falar só de futebol. E depois ainda teve confusão. O Bahia, como eu falei, Rizek, o Bahia criou muitas chances e poderia ter empatado o jogo, um empate que levaria o Bahia à final, né? Mas o Santa foi valente, conseguiu aí segurar um resultado importantíssimo, mas ficou feio aí esse lance aí do técnico Milton Mendes. Assim, ele dá uma cabeçada e vira de costas, né? Como se nada tivesse acontecido. E eu acho que foi até isso que provocou depois mais confusão nos vestiários, né? A gente vai, tá aí a cabeçada. Eu quero voltar aqui para o estúdio e mostrar o Jornal à Tarde da Bahia, porque esse jornal que está aqui do meu lado teve um repórter que flagrou nos vestiários a pancadaria. O Jornal à Tarde. Tá destacando... Entrou cortado, né? Vamos tirar do ar que tá feio, gente. Aí, agora sim. Aí. Queda após erros e pancadaria. E um repórter do Jornal à Tarde conseguiu filmar que o barraco continuou nos vestiários. Dá uma olhada. Problemas técnicos. Peço desculpas a vocês mais uma vez. Aqui. Assim, a gente entende a adrenalina que move, o cara tá lá com alta adrenalina, então fica nervoso e tal, mas nada justifica um ato desse. O Milton Mendes, que fez um bom trabalho no passado no Atlético Paranaense, merece ser severamente punido por isso aí. Isso é injustificável por parte de um profissional. A gente falava aqui sobre bons exemplos, sobre o Fernando Diniz, né? Como ele consegue ganhar a equipe do Audax, e esse tipo de situação, que exemplo você está dando para os seus jogadores, né? É o que leva a isso, né? Se o teu comandante, seu técnico faz isso, é uma cabeçada, depois como ele vai repreender jogadores que entram uma pancadaria dentro do vestiário? A gente nem consegue entender o que aconteceu aí direito, talvez o repórter tenha conseguido trazer para a gente informações melhores, mas aí é só empurra, né? Não, o jornal só registrou que a confusão que tinha começado no campo continuou lá. Natural, né? Cara, esse tipo de triste mesmo, natural, né? Continuou lá. Agora, em termos esportivos, vamos aguardar agora posicionamento de tribunal, o que vai acontecer com os envolvidos. Em termos esportivos, é o grande resultado do ano do Santa Cruz, não é, Jorge? Verdade. Você lembra que a gente vinha falando que as manchetes sempre pegando no pé do Santa? O Santa começou o ano tropeçando, né, no Pernambucano, conseguiu a classificação na última rodada, na 4ª posição. No Nordestão também não começou bem. No primeiro jogo, por exemplo, jogou 2 vezes contra o Bahia na primeira fase, perdeu logo em casa na estreia para o Bahia, gol
O do Brocador. Então, assim, o Santa começou tropeçando, mudou o técnico, o Milton Mendes chegou, o Santa joga hoje outro futebol. Impressionante como o time encaixou e não só pelos resultados, óbvio que os resultados, né? A classificação contra o Ceará lá em Fortaleza, agora a classificação no primeiro jogo contra o Bahia, o 2-2, o Santa já devia ter vencido a partida. Não venceu, ganhava até os 30 e tantos do segundo tempo, um pênalti infantil cometido pelo volante do Santa Cruz, e o Santa Cruz empatou um jogo em casa que deveria ter feito 3. Se tivesse feito 3, 4, não seria surpresa. Tínhamos jogado muito mais que o Bahia no jogo da ida, no jogo no Arruda. E aí vai lá, joga na Fonte Nova, vence. É impressionante. Assim, o Bahia deve estar engasgado com o Santa Cruz, porque foi no ano passado uma vitória do Santa Cruz lá em Salvador, que fez o Santa dar aquela arrancada que chegou na Série A no final da Série B do ano passado. Foi uma arrancada nos últimos jogos, começou com uma vitória lá em Salvador também. Então o Santa chega forte para essa final do campeonato da Copa do Nordeste contra o Campinense. Lembrando que tem agora, quarta-feira, já campeonato pernambucano, joga contra o Náutico. O Santa de 15 dias atrás, que estava em crise, demissão de treinador, agora chega com tudo para as finais, viu, Rizek? Agora, se alguém aqui, acho que foi o Poli, né? Me deduraram aqui no Twitter, que citou Milton Leite e não Milton Mendes. Nosso narrador jamais daria cabeçada em ninguém. Milton Mendes. Eu falei Milton Mendes. É? Se eu falei Milton Leite, desculpa, Milton, pelo amor de Deus. Jamais o Milton Leite daria uma cabeçada em alguém. Meu caro Jorge, e vejo que torcedores do Campinense estão eufóricos aqui no nosso Twitter, não vi o jogo, mas destacando que eles consideram uma grande atuação do Campinense sobre o esporte. Analise pra gente, por favor, a classificação do Campinense e a eliminação do Leão. Verdade, foi um bom jogo do Campinense. O Campinense dominou a partida, mereceu de fato vencer o jogo, venceu por 1-0, gol do Rodrigão. O Sport muito apático. Verdade que o Sport estava com os desfalques do Durval, né, que é o xerifão, que fez o gol no primeiro jogo aos 50 minutos do segundo tempo. Você lembra? O primeiro jogo já tinha sido equilibrado, o primeiro jogo. O Sport perdeu várias chances de gol, mas não foi um futebol vistoso. Ontem o Sport não jogou, o Campinense foi melhor durante o jogo, conseguiu vencer por 1-0, mesmo resultado do placar do jogo de ida. E aí, nos pênaltis, o Sport isolou 3 bolas, na verdade, uma defesa do Gladson e 2 chutes para fora, e o Campinense conseguiu essa vaga aí na final, segunda final em 4 anos. Realmente um resultado histórico, né? Por tudo, pelo tamanho da folha, investimento. Você pega jogadores do esporte como o Diego Souza, Mark Gonzalez, chileno, jogador de seleção, e pega, por exemplo, o Rodrigão, autor do gol, a gente estava conversando aqui na redação, era pintor até os 19 anos, tem 22 anos, pensou em desistir do futebol e aí vai lá, faz o gol da classificação para essa final histórica para o Campinense, segunda final, né? Uma final diferente realmente contra o Santa Cruz. O futebol tem disso, né? Só o futebol, é verdade. Jorge, grande abraço para você, obrigado pela sua participação aqui, até a próxima.